Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai continuar nossa leitura com o início aí do livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas. Vamos ler capítulo 1 e 2 e também vamos ler Provérbios 28. Mas tem um detalhe aqui não tão agradável, podemos dizer assim. No entanto, como é parte da palavra de Deus, a gente precisa ver como algo relevante. O que acontece é que nos primeiros 9 capítulos do primeiro livro das Crônicas, nós teremos aqui genealogia, desde Adão até Davi. Serão 9 capítulos, então a gente precisa aí de um grau adicional aí de atenção, de perseverança, de foco, né? Então é um desafio, tá certo? Então essa semana, praticamente aí durante 4 dias, a gente vai ver só genealogia nessa leitura do Antigo Testamento, mas vamos ter também a leitura do livro de Provérbios, que já está terminando, né? E logo depois vem Eclesiastes, tá bom? Vamos então ler o início das crônicas, mas antes vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, tua palavra é inspirada, tua palavra é autoritativa, é instrutiva, e nós queremos ser edificados até mesmo em textos como estes que a gente vai ler, texto de genealogia, em que nós vemos a Deus com precisão o cuidado do Senhor, a providência do Senhor em conduzir por meio das gerações o teu plano, cumprindo, ó Deus, a cada geração a tua vontade. Nos ajuda a perceber isso, nos ajuda a sermos edificados nessa leitura, que apesar do grau maior de dificuldade, de uma necessidade maior de foco, de perseverança, que a gente, ó Deus, seja edificado em todo esse percurso. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, esses são os primeiros aí na sequência, desde Adão até os filhos de Noé. Uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas nós vamos ver a genealogia, e depois do capítulo 10 até o final do livro das Crônicas, nós veremos do reinado de Saul até os preparativos para a construção do templo. Aí você fala, mas a gente já viu isso. É verdade, nós já vimos isso. Lá nos livros de Samuel, no livro dos reis. Aqui no livro das Crônicas nós vamos ver certa repetição, mas de uma perspectiva um pouco diferente, tá bom? E aí, se você tiver interesse, você pode fazer os comparativos e tal. Tem algumas coisas adicionais que o livro das Crônicas nos traz, tá certo? Uma ênfase maior na questão do reinado de Davi, né? E como precursor do Messias. Bom, aos poucos a gente vai vendo isso, tá certo? Vamos à genealogia, descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. Os filhos de Raamá foram Seba e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Olha só os detalhes que às vezes o escritor das crônicas nos traz, né? Aqui o antecessor, né, dos filisteus, a questão do Nimrod, né, que começou a ser poderoso na terra, né, desde do início. Esse aqui foi o que ganhou uma projeção muito maior. Versículo 13. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgarreus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arveus e os Zemareus e os Amateus. Veja aí, ó, Canaã, né? Canaã, esse homem aqui, ele foi aquele, né, o pai todos aqueles povos que viviam na terra que foi ocupada pelos israelitas.
Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfade gerou Selá e Selá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Esses são os descendentes de Sem. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São essas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abda, Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel, que é o Jacó. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã, Jaacã. Os filhos de Dizã foram Us e Arã. Reis e chefes de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, que é os descendentes lá de Esaú, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Ele derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Haddad morreu e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Samlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Haddad. O nome de sua cidade era Paú e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Muito bem, vencemos o primeiro capítulo. Agora o segundo, descendentes de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jarameel,
Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. Então, os filhos aí do Jessé. Davi é filho de Jessé. Versículo 16. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram três: Abissai, Joabe e Azael. Olha aqui um detalhe, né, que a gente não pegou, pelo menos eu não me lembro de ter pego, né? Zeruia era irmã de Davi. Irmã de Davi. Portanto, aqueles três, o Abissai, o Joabe e o Azael, que a gente leu a história deles já, né? Eles eram filhos de Zeruia, que era irmã de Davi. Ou seja, esses três eram sobrinhos de Davi. Interessante, né? Abissai, Joabe e Azael eram sobrinhos de Davi. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu, e Caleb tomou para si Efrata, da qual nasceu Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bazalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou, e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate, e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orem, Ozem, Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Maas, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Sabai foram Nadab e Abissur. A mulher de Abissur chamava-se Abiail e lhe deu à luz a Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim, e Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi. O filho de Izi foi Sezã, e o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jarameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Os primogênitos de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz Arã, Moza e Gazês. E Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina, Caleb gerou Seber e Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madimana, e Cefa, pai de Maquibena e de Gibeá. E Oxã foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb.
Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Aroé e Azi Amenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote, Bet, Joabe e Azi Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Muito bem, terminamos os 2 primeiros capítulos aí do livro das Crônicas. E agora vamos para Provérbios, capítulo 28. Os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente, a ordem é mantida. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre o povo pobre. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino, carregado de culpa, fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será encoberto de maldições.
Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Muito bem, terminamos a leitura de hoje. Deixe aí nos comentários a lista aí de provérbios, dos provérbios desse capítulo 28 que você mais gostou. Tá certo? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.